Olá para você que está me ouvindo neste momento. Seja muito bem-vindo. O Centro Espírita Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar, online. Nosso encontro familiar com Jesus. O tema de hoje é reconciliação com os adversários. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e no site do Lar do Amor na internet. É de novo, com muito carinho e com muita alegria, que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ricardo Misiek e estamos aqui hoje junto com vocês para ler e viver o Evangelho de amor que o Cristo nos deixou. Para que haja harmonia e equilíbrio em nossos lares e em nossas mentes, é preciso estarmos conectados com o plano espiritual, isto é, entrarmos em sintonia com as vibrações positivas dos planos superiores da vida. Esta conexão se faz elevando nossos pensamentos a Deus e nos entregando ao amor de Jesus. O Evangelho do Lar pode ser realizado uma vez por semana, em família ou individualmente. De preferência, escolher sempre o mesmo dia e o mesmo horário. Busquem um ambiente calmo e tranquilo no seu lar. Coloque um copo d'água para que seja fluidificado pelos espíritos amigos. Se for de sua vontade, coloque também uma música tranquila em volume baixo. Bom, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Farei uma breve leitura do texto Extinção do Mal, do livro Brilhe Vossa Luz, psicografia de Chico Xavier e Carlos Bacelli, por espíritos diversos. Extinção do mal. Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra, quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de contas nas manifestações da misericórdia divina. Nada de anatemas, gritos, baldões ou pragas. A lei de Deus determina, em qualquer parte, seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança e a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Bezerra de Menezes. Muito bem. Vamos agora então fechar nossos olhos, acalmar nossos corações. Esqueçamos por este momento os problemas do cotidiano, nossas mágoas, preocupações. Vamos afastar de nossa mente e buscar a sintonia com as esferas superiores. Vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus neste momento, uma luz suave, na cor azul, está tomando conta de toda a sua casa. Os espíritos superiores se fazem presente nesse momento, nos trazendo boas energias. Prece de abertura. Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, louvado seja. Querido e amado Mestre Jesus, louvado seja. Senhor, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos aqui neste momento, neste Evangelho do Lar, para ouvir os seus ensinamentos, para buscarmos o entendimento necessário
a renovação dos nossos valores espirituais, a nossa reforma íntima. Que a Tua Palavra ressoe em nossos corações, nos dando motivação para continuar a trilhar o caminho do bem e a nossa evolução. Seja conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. O tema de hoje, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. São 2 itens, o item 5 e o item 6, que está descrito no tema reconciliação com os adversários. Diz o texto: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, no seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir os seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguinte, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe do seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Pois é. Belo texto, né? Muito bem. O trecho que nós acabamos de ler traz hoje uma belíssima reflexão e talvez uma das mais difíceis lições que temos que aprender enquanto seres humanos. A de que devemos perdoar. Mas não só perdoar da boca para fora. O que eu falo aqui é de nós praticarmos o verdadeiro perdão, de perdoar verdadeiramente
todo aquele que nos faz ou que nos fez mal algum dia, seja nessa existência ou numa existência anterior. Eu falo aqui do perdão que não guarda nenhum sentimento, que nos livra de sentimentos negativos, de ódio, de raiva, de rancor ou de mágoa, pois todos esses sentimentos, eles acabam intoxicando o nosso espírito. Eles nos perturbam enquanto espíritos, nos deixam desequilibrados. Com esses sentimentos, não é, dentro de nós nos tornamos pessoas, por assim dizer, azedas, pessoas que não são queridas, as pessoas não vão querer conviver conosco, porque vamos estar sempre, de alguma forma, irritado, de alguma forma, pensando negativamente. Enfim, nós não vamos estar curados de uma eventual desavença que nós temos com algum próximo, com alguém que nós fizemos mal. E acontece que neste mundo material, em que não conseguimos enxergar o invisível, acreditamos que às vezes a simples separação física entre dois inimigos resolve a situação, não é? E isso é um puro engano, porque a verdade é que nós guardamos registro em nosso espírito desses desafetos. Então, quando eu disse e digo que nós precisamos perdoar verdadeiramente, é nos livrarmos destes sentimentos. A vida, como sabemos, ela não se limita a este plano de existência. E como dito na leitura do Evangelho, ela se perpetua para além da vida corporal. É fundamental, ou de fundamental importância, nós compreendermos isto para sempre tentarmos evitar criar novas inimizades em nossa vida, novos conflitos, para que a gente possa cada vez mais viver em paz. E para aqueles ou aquelas situações em que nós já criamos, vamos buscar o perdão, vamos exercitar essa forma de caridade. Devemos lembrar que o nosso Mestre Jesus nos ensinou: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Nunca nos esqueçamos que fora da caridade não há salvação. Por fim, relembremos a resposta à pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito da Verdade diz que o sentido da caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E assim acredito que nós, sempre buscando esses ensinamentos, nós vamos sim estar dando um passo na nossa caminhada evolutiva, vamos estar dando um passo a mais na nossa reforma íntima. Muito bem, vamos para a nossa prece final. Jesus, querido Mestre, louvado seja. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje. Que os esclarecimentos trazidos pela espiritualidade amiga possam ser guardados em nossos corações, que se façam presentes em nossa mente, toda vez que estejamos diante das situações da vida, agradecendo a presença de encarnados e desencarnados que aqui estiveram. Que o Senhor nos proteja, nos ilumine e nos guarde. Assim seja, graças a Deus.